Aqui na Espanhol Plantas para falar sobre plantas para vocês cultivarem dentro de casa e também iniciarem a sua Urban Jungle. Inclusive, eu trouxe para mostrar para vocês algumas plantas especiais, plantinhas raras que vão dar um toque muito especial na decoração de vocês. E por falar em decoração, essas plantas elas não servem apenas como um elemento decorativo, elas também ajudam a melhorar a qualidade do ar que nós respiramos, elas diminuem os poluentes liberados no ar até por produtos químicos e até radiação do computador. Nossa, elas são importantíssimas para melhorar a nossa qualidade de vida, além, lógico, de encher os nossos olhos com essa beleza que elas proporcionam no ambiente, né? E agora eu vou falar individualmente sobre cada espécie que eu trouxe para mostrar para vocês e contar algumas curiosidades e principalmente vou dar muitas dicas de cultivo para vocês terem muito sucesso com as plantas dentro de casa. E agora eu vou mostrar para vocês as 10 espécies de plantas para dentro de casa que eu selecionei. Tem raridades, tem plantas esquecidas devido ao modismo contemporâneo, tem de tudo. E agora eu vou começar com uma que é de pequeno porte. Eu vou falar primeiramente das menores, depois das de médio porte e depois das maiores, tá bom? Agora eu vou contar algo que vai deixar vocês horrorizados. E eu aposto que essa informação a maioria não sabia. Vocês estão vendo essa plantinha aqui? O famoso trevo de 4 folhas? Pois é, uma delas pode ser cultivada dentro de casa e a outra não. Será qual é? Qual pode e qual não pode, hein? Tem uma que é um trevo mesmo, um oxalis, e tem outra que é uma samambaia, é uma pteridófita metida a trevo de 4 folhas. Sim, no reino vegetal tem isso também. Tem plantas que querem se fazer passar por uma, mas não são não, hein? Olhem só, aqui nós temos o Oxalis tetrafila, que é uma oxalidácea, um trevo mesmo, da família dos trevos, tá? E esse oxalis aqui, ele é uma planta para ser cultivada em área externa. Ele precisa de muita luminosidade, se possível um pouquinho de sol pleno, para que ele cresça bonito e floresça no jardim, tá? Então essa planta não é indicada para ser cultivada dentro de casa. Você até pode comprar, colocar dentro de casa como um elemento decorativo durante algumas semanas e depois ela tem que passar para a área externa, senão ela vai definhar e vai morrer. Já essa aqui, a Marsilha quadrifolia, pode ser cultivada dentro de casa. É uma pteridófita, é como se fosse uma samambaia com o formato de um trevo de 4 folhas. Que legal, né? A natureza é incrível. E essa Marsilha aqui, ela é uma planta muito resistente, você pode cultivá-la dentro de casa, desde que você cultive ela em um local bem iluminado. E o mais interessante é que ela é uma planta de solo brejoso, então você pode cultivá-la inclusive dentro de um cachepô bem apertado, onde você vai molhar e aquele excesso de água que fica acumulado dentro do cachepô, que é prejudicial para a maioria das plantas, no caso da Marsilha, é benéfico para ela. Ela gosta de solo encharcado. Então, só cultive ela num cachepô bem apertadinho, de maneira que os mosquitos transmissores de doença não tenham acesso a essa água e coloquem seus ovos, tá bom? Fique atento quanto a isso. E a Marsilha, ela é tão interessante que ela inclusive pode ser cultivada em fontes, em laguinho e até dentro do aquário como planta submersa, gente. Olha só que legal! Mas hoje nós estamos falando sobre plantas para cultivar dentro de casa e ela é aquela plantinha de pequeno porte que você pode cultivar na sua sala, no seu escritório, no seu lavabo com luminosidade natural, na sua cozinha, em qualquer ambiente que você queira trazer um pouquinho de verde. Essa Marsilha é ideal. Só cuidado, hein? Não deixem o substrato secar
porque ela não suporta substrato esturricado. Seco demais, ela acaba ficando triste, acaba secando e às vezes acaba morrendo, tá bom? Então é isso, mostrei o trevo verdadeiro, que só serve para dentro de casa enquanto ele está crescendo e florescendo como elemento decorativo, mas depois ele tem que voltar para a área externa, e a marcília que pode ficar dentro de casa e que pode ser cultivada como planta para dentro de casa, só que em um ambiente bem claro, tá bom? É isso aí. Mostrei os dois tipos de trevo e agora vamos mudar de espécie. Agora eu vou mostrar uma planta. Essa eu tenho certeza que a maioria que está assistindo aí não conhece, que é a planta coração. O Cyanastrum cordifolium é uma planta que ela não é brasileira, tá? É uma planta africana e é uma planta muito antiga no Brasil. Muito antiga por quê? Para quem não sabe, eu já tenho 41 anos, tá? E eu era criança e eu já vi essa planta nas coleções das omas lá da minha cidade. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e fui criado no meio das senhoras alemãs, que, para quem não sabe, oma é avó em alemão, e toda a coleção de folhagens tinha um vasinho de Cyanastrum. Por quê? Devido ao formato muito gracioso, bonito dessas folhas, com formato de coração, que traz um efeito muito bonito. Gente, e ela é uma planta muito resistente para ser cultivada dentro de casa. Ela resiste bem, até inclusive a locais com baixa luminosidade. Gente, baixa luminosidade não significa escuridão, ausência total de luz, hein? É só baixa luminosidade. No máximo 3 metros de distância da entrada de uma fonte de luz natural, como por exemplo uma porta ou uma janela. Ela precisa de claridade. E o Cyanastrum, além de nos presentear com essas folhas com formato de coração, ele ainda floresce. Ele produz flores azuladas, rente ao solo, que conferem um efeito muito bonito. É uma planta muito legal, uma planta interessante e que já existe no comércio. Quer saber a prova de que ela já existe no comércio? Eu trouxe de propósito para mostrar para vocês a etiqueta com preço no vaso. Olha aqui, ó. Cyanastrum cordifolium, R$ 22,40 o vasinho. Nossa, Murilo, mas eu nunca vi essa planta à venda. Eu conheço a maioria de vocês, que vocês entram numa Ceasa de Campinas, na Ceagesp, na Feira de Flores, nos Garden Centers e saem rapidamente olhando tudo. Não, gente, tem que aprender a garimpar. O seu olho tem que treinar para achar essas raridades perdidas no meio de prateleiras, no meio de corredores ou no meio da produção de floras e hortos, tá? Você tem que treinar o seu olho para encontrar esse tipo de planta que às vezes está perdida ou camuflada no meio de outras plantas. E você, adquirindo essas plantas diferentes, agora eu fico feliz, porque vocês vão estar incentivando o produtor de plantas ornamentais a buscar cada vez mais novidades para trazer para o mercado nacional, estimular o produtor a produzir essas belezas. Mas quando o produtor se esforça, lança no mercado uma planta como essa e as pessoas não compram por, às vezes, até receio de levar, de não saber cuidar, por nunca ter visto ela, poxa, vocês acabam desestimulando o produtor. O produtor perde o interesse e tira essa plantinha do comércio, porque para ele não tem saída, não tem venda, não tem volume, não tem produção, tá? Então, sempre que vocês se depararem com uma plantinha nova, uma raridade, até às vezes com um preço acessível, lógico, que vocês possam comprar, comprem para vocês, presenteiem alguém com essa planta, porque vocês vão estar estimulando o produtor a produzir cada vez mais novidades e nos alegrando com um mercado cheio de plantinhas diferentes que vão trazer um diferencial na decoração da sua casa, na sua urban jungle ou até mesmo no seu jardim, né? Saindo do Cyanastrum cordifolium, agora eu vou mostrar uma bromélia. Eu não poderia deixá-las de fora, né? As bromélias
foram uma das primeiras plantas que eu comecei a cultivar na forma de coleção quando criança. Minha primeira coleção foi de bromélias. E as tillandsias sempre foram um grupo que eu fui sempre muito apaixonado, né? Essa tillandsia aqui também é uma novidade. Ela já foi lançada há alguns anos no Brasil, mas ainda não é comum de encontrá-la, tá bom? Essa é a Tillandsia capitata yellow, tá? Também tem alguns que chamam de Tillandsia capitata yellow Jamaica, tá? Essa Tillandsia, ela cria um efeito muito bonito em decoração em ambiente interno, tá? Aqui ela tá inclusive, ela tá plantada dentro de um vasinho plástico, só coloquei aqui dentro de um vasinho de cerâmica para ficar bonitinho, tá? Essa Tillandsia, ela é uma planta muito resistente. Ela permanece colorida, florida dentro da sua casa ou do seu escritório desde que ele receba muita luminosidade por meses, gente. É uma planta muito durável, é uma planta muito rústica, tá? E o mais interessante, ela traz um efeito contemporâneo, um efeito moderno, um efeito que parece que Deus caprichou no design dessa planta, né? E realmente ela é muito bonita, né? Essa Tillandsia, então, é uma planta diferente e você pode também explorar outras Tillandsias dentro de casa ou na sua urban jungle, por exemplo, desde que você ofereça muita luminosidade para elas e não esqueça, hein, de borrifar água nas suas folhas, tá bom? Criar aquela atmosfera úmida, e essa dica não serve só para Tillandsia. Essa dica serve para a maioria das plantas cultivadas em ambiente interno. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então essa é a Tillandsia capitata yellow, a Tillandsia amarela, e é uma novidade que essa eu também aposto que a maioria ainda não tinha visto. Bonita, né? O efeito prateado das folhas, contrastando com esse amarelo, é muito bonito, tá bom? Saindo agora da Tillandsia, nós vamos voltar no tempo. Falar de uma plantinha que antigamente ela foi muito utilizada no paisagismo e caiu no esquecimento. Parou de ser produzida e agora ela está voltando com tudo, que é a Ardisia crenata. A Ardisia agora ela está voltando na forma de vasos. Antigamente ela era cultivada como planta de jardim e agora os produtores estão lançando ela como planta envasada porque ela se adapta muito bem em ambiente interno, desde que receba muita luminosidade também, tá bom? E o interessante é que essa frutificação da Ardisia, ela pode durar por mais de 6 meses, gente. Pois é uma planta que dura muito tempo, então você por um longo prazo de tempo você consegue curtir esses frutinhos. E o mais interessante, esse frutinho para nós não é comestível, o fruto não é tóxico, tá? Ó, não tem gosto de nada, só que os passarinhos gostam de Ardisia. Então para quem cultiva no jardim, ela é uma planta atrativa para pássaros e dentro de casa ela funciona como um elemento decorativo, tá? Cultivem, se você tem algum animalzinho de estimação, só cultivem ela em local suspenso, que a seiva e as folhas dessa planta têm uma leve toxicidade, tá bom? Então eu recomendo vocês cultivarem ela suspensa, só que o frutinho, se um cachorrinho, alguém comer o frutinho, ó, eu tô com o frutinho aqui, vou pegar outro, ó. Não tem gosto de nada, tá? Não é saborosa e também não é tóxica, tá? Não tem problema. A toxicidade está presente na seiva da planta, tá bom? Mas tá aí uma planta decorativa, onde os frutos são o atrativo ornamental. E uma curiosidade, você sabia que quando a Ardisia foi lançada no Brasil, você poderia encontrá-la em 5 cores? Sim, tem. Nessa espécie aqui, a Ardisia crenata, nós poderíamos encontrar na época vermelho, rosa, amarelo e branco. E tem uma outra espécie com os frutinhos negros, tá? Bem escuro, tá? Então é uma planta muito legal, uma planta onde o atrativo ornamental está nos frutinhos e na folhagem verde escuro brilhante, tá? Interessante, bonita, eu gosto muito. E é uma planta que está voltando com tudo, lembrando o jardim das avós, tá? É isso aí, mostrei as de pequeno porte e agora nós vamos mostrar
as espécies de médio porte para vocês. E agora vamos falar sobre mais 3 espécies para você cultivar dentro da sua casa ou da sua urban jungle. O cingônio e plantinha resistente, essa aqui que vocês estão vendo é aquela planta que é pau para toda obra, mas muito resistente. Gosta de umidade, se você relaxar na irrigação, ela também se adapta. Lógico, ela não vai sobreviver sem água e sem luz. Mas sabe aquela esquecidinha? Quem nunca pecou um dia de relaxar e às vezes esquecer de molhar uma planta, de se deparar com a planta murcha? Todo mundo já passou por isso, tá? E o cingônio, se você é daquele meio esquecidinho, é a planta ideal, porque ô plantinha resistente, hein? Ela pode ser encontrada, o cingônio podófilo, nessa variedade com as folhas marmorizadas com branco, com a folhagem toda verde, e tem alguns cultivares mais raros, com as folhas com um tom meio chocolate, meio amarronzado, com as folhas cor-de-rosa metálico, um cor-de-rosa muito bonito, e também com as folhas miniatura, o mini cingônio. Todos eles são muito resistentes e vocês podem cultivar tranquilamente dentro da sua casa, na sua urban jungle ou até mesmo no seu escritório. E ele é tão versátil que vocês sabiam que ele pode ser cultivado até na água? Sim, ele é muito versátil, ele se adapta a vários tipos de substratos, vaso. Gente, é uma planta muito interessante. Você pode tê-lo como elemento mais em pezinho, ereto, como uma folhagem. Você pode tê-lo como uma folhagem pendente, sim, que com o tempo, como ela é uma planta trepadeira, com o tempo ele vai desenvolver uma ramagem longa, que pode ser podada caso você não queira um volume excessivo, mas também você pode deixá-lo pender e criar uma bela de uma cortina ou um efeito pendente na sua casa, na sua urban jungle, tá? Mas se você não quer ter esse efeito pendente, você pode fazer uma poda e mantê-lo mais compacto, que ele também se adapta a essa situação. Cingônio então é uma planta bem interessante. E só lembrando, cingônio pertence à família Araceae, uma família que tem uma toxicidade presente em suas folhas, como Comigo Ninguém Pode, né, que é o famoso em relação à toxicidade, então fique atento. Não precisa deixar de cultivar a planta. Plante ela apenas em um local mais suspenso, longe do alcance de crianças e animais domésticos. Eu sempre tive cachorros no meu jardim, cachorros inclusive que aprontavam muito, mas eu nunca tive problema com cingônio. Mas cada um conhece o seu animalzinho. Se você tem um arteiro, aquele ligado no 220 que adora roer tudo, coloque a sua plantinha suspensa longe do alcance dele, mas não deixe de cultivar. É uma planta muito bonita, uma planta muito resistente, e agora eu acho que eu vou contar a maior vantagem dela, que você vai ficar feliz. É uma planta de fácil acesso, é uma planta relativamente barata. Você compra por um preço bem acessível. Com isso você consegue trazer um toque de uma folhagem para dentro da sua casa sem gastar muito. Agora, saindo do cingônio, que é uma planta relativamente comum, vamos voltar para outra raridade? Essas que eu sei que vocês estão aguardando ansiosamente, né? Dá licença, cingônio. Agora quem vai tomar o lugar do cingônio é uma planta. Sabe quem trouxe essa planta para o Brasil? O grande paisagista Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx trouxe essa planta do Peru, tá? E essa plantinha que vocês estão vendo, sabe de quem ela é prima? Se eu contar para vocês, vocês não vão imaginar. A folhagem e o caule parece uma medinila, mas não é uma medinila, não é uma Melastomataceae. Sabe de quem ela é parente? Da pimenta do reino, sim, da nossa Piper nigrum. Por falar Piper, é uma Piper também, um Piper magnificum. Gente, o próprio nome científico da planta remete a algo especial, a algo magnífico, a algo esplendoroso, hein? Piper magnificum. O Piper magnificum
Ele também é chamado popularmente de arbusto preto. Eu não gosto desse nome popular que a planta recebeu, acho feio, não tem nada a ver. Eu prefiro chamá-lo de píper ou píper ornamental, tá? O píper ornamental, quando o Roberto Burle Marx conheceu a espécie, ele ficou encantado por esse efeito metalizado que lembra o efeito de uma planta que Roberto Burle Marx sempre amou de paixão, que era o sonho de consumo dele, que é o pulmão de aço, a Alocasia cuprea. A Alocasia cuprea tem uma coloração muito parecida com o píper magnífico, inclusive no verso da folha. Olhem só o colorido maravilhoso que essa planta tem. Magnífico, né? Então, o Roberto Burle Marx ficou encantado porque a coloração dessa planta lembra muito aquela planta que ele tanto amava e desejava, que era a Alocasia cuprea. Então a Alocasia cuprea foi um dos motivos que fez com que ele se apaixonasse por essa planta e introduzisse ela no Brasil. E depois, com o tempo, alguns produtores começaram a reproduzi-la e hoje em dia você encontra em alguns produtores ela disponível à venda. Não é uma planta muito comum e, por incrível que pareça, não é uma planta muito cara. Eu paguei R$35 cada muda que vocês estão vendo aqui, tá? Linda! Vai trazer um toque sofisticado, diferenciado na sua decoração. Ela vai compor a sua Urban Jungle. Gente, uma Urban Jungle com essa folhagem aqui, hein? Vai sair bonita na foto e também para quem curtir aquele ambiente, aquela selvinha urbana. Gente, é muito bonita essa planta. Eu sou apaixonado pelo píper magnífico, sempre gostei dele, desde a primeira vez que eu vi ele pessoalmente no sítio do Roberto Burle Marx em 1999, e desde lá eu sempre fiquei apaixonado por ele, até que eu me deparei com ele à venda alguns anos atrás em um produtor em Corupá, Santa Catarina. Comprei algumas mudas para a coleção da empresa que eu trabalho lá no sul, a Rudolf Usinados, e só que no inverno ela sente um pouquinho lá no sul do Brasil, só que ela não chega a morrer, tá? Se você mora em uma região mais quente, tropical, use e abuse dela que ela vai ficar maravilhosa. Ela só não suporta geada, tá bom? Mas como você vai estar cultivando dentro de casa ou dentro da sua Urban Jungle, do seu apartamento, fica tranquilo, a planta está livre da geada, ela está protegida. Então você não corre o risco da planta perder as suas folhas. E não esqueça, hein? Como ela é uma planta nativa das florestas úmidas do Peru, ó, é muito importante você borrifar água nas folhas para criar essa atmosfera úmida que é tão benéfica para o crescimento desse píper, tá bom? Umidade e luminosidade intensa é o segredo para você ter sucesso com o cultivo do píper magnífico na sua casa. E lembrando, hein, aqui eu tô mostrando a vida como ela é, gente. Do mesmo vasinho, ó, aquele vasinho feio que eu comprei no produtor, tá aqui. Lógico, na sua casa, na sua Urban Jungle, no seu escritório, você vai comprar um vaso bonito, você vai plantá-la num vaso bonito e compor todo aquele visual especial que essa planta merece. Roberto Burle Marx vai ficar feliz da vida lá no céu, olhando você explorando uma planta que ele gostava tanto. Píper magnífico. Magnífico, né? É isso aí. E agora chegou o momento de falar da Alocasia negra, também conhecida como Alocasia plumbea. É aquela típica planta que as pessoas adquirem para trazer aquele toque tropical para dentro de casa ou para a sua Urban Jungle. As folhas são belíssimas, é uma planta muito resistente, só que ela gosta de bastante luminosidade e umidade. Então, portanto, não relaxe em relação à irrigação e, principalmente, não esqueçam de borrifar água constantemente em suas folhas. Você que tem interesse em ter uma folhagem dessa exuberante, ou você que tem espaço para ter uma bem volumosa na sua casa ou na sua Urban Jungle, por favor, ofereçam água, tá? Se possível até diariamente, tá? Através de um borrifador como esse,
Uma dica que eu vou dar para vocês que eu tenho na minha casa. Eu tenho alguns borrifadores escondidos atrás de alguns vasos, em alguns cantinhos, tá? Então sempre quando eu passo por perto delas, eu vejo o meu borrifadorzinho lá escondido, eu pego ele e dou uma borrifada rapidamente. Ah, por falar nisso, eu preciso trazer até para mostrar em um dos vídeos, eu ganhei de uma empresa uns borrifadores que você não precisa ficar borrifando aqui, ó, apertando o gatilho constantemente. Você aperta uma vez e ele sai um jato contínuo, então você não tem que ficar apertando tão constantemente, então você não cansa tão fácil, tá? É um borrifador bem interessante. No próximo vídeo eu vou mostrar ele para vocês. É isso, então essa é a Alocasia negra. Ela remete, ela traz aquele toque de uma selva tropical para sua decoração, ou principalmente para a sua Urban Jungle, e ela pode ser adquirida em diversos portes, mudas menores, mudas médias como essa e até mudas enormes, gigantes, de acordo com o seu espaço disponível, tá? E não esqueçam, hein? Todas essas plantas, além de você caprichar na irrigação, borrifação de água nas suas folhas, ofereça uma nutrição adequada. Se possível, a cada 15 dias dissolva um adubo solúvel na água da rega e aplique nas suas folhagens e nas suas plantas em geral. Elas vão responder muito bem com uma folhagem exuberante e principalmente vão ficar fortes contra o ataque de pragas e doenças, tá bom? E agora, para finalizar, vamos falar de uma planta da época das vovós. E agora eu vou mostrar a queridinha do momento, uma planta que está sendo tão procurada no comércio que praticamente desapareceu, que é a Monstera adansoni, o imbé rasgado. Gente, cuidado, não achem que isso aqui é uma Monstera oblíqua. A Monstera oblíqua, ela é raríssima, ela é muito mais rasgada e muito mais furada que a adansoni. Ela praticamente não tem no comércio. A Monstera oblíqua raramente é achada no Brasil em coleções particulares. A existente no comércio é a Monstera adansoni, que tem a variedade com as folhas maiores e tem essa uma variedade surgida em cultivo já, que é com as folhas mais delicadas, com as folhas um pouco menores. Ambas, conforme vão crescendo, porque são trepadeiras, acabam adquirindo as folhas um formato ainda maior, tá bom? Todas elas, as folhas crescem quando cultivadas principalmente no jardim, subindo em árvores, em palmeiras, em grandes pedras, tá bom? Mas quando cultivada em vasos, como vocês estão vendo aqui, as folhas elas tendem a ficar menores. E olhem que curiosidade! Nesse vasinho aqui simples que vocês estão vendo, que inclusive tem um custo bem acessível, muitas pessoas não acreditam na hora de comprar, porque a Monstera adansoni, quando jovem, olhem só, as folhas elas não são rasgadas. Olha que legal, que interessante. Os furos, os rasgos, só surgem com o passar da idade. Conforme a planta vai envelhecendo e vão surgindo novas folhas, essas novas folhas, conforme a maturidade da planta, vão nascendo rasgadinhas como essa jovem aqui que vocês estão vendo. E com o passar dos anos, as folhas ficam ainda mais bonitas, ainda mais rasgadas, como essa aqui. Eu sou apaixonado por essa planta, tanto que resolvi até tatuá-la aqui do meu braço. A tatuagem ainda não está pronta, mas eu acho essas folhas muito bonitas. Símbolo tropical, símbolo brasileiro, porque é nossa, é da flora brasileira. Vamos fazer como o nosso grande paisagista Roberto Burle Marx e vamos valorizar a flora brasileira, principalmente a família Arace, que é uma família tão especial e que traz aquele efeito tropical para as composições em ambiente interno e que fazem toda a diferença em uma Urban Jungle, hein? Então essa é a Monstera adansoni em duas variações, tá bom? E adora local bem iluminado, sem a incidência de sol, só claridade e manter sempre um ambiente úmido sem excessos. Se possível,
sigam a mesma dica para as outras folhagens tropicais, que é borrifar água em suas folhas, tá bom? Uma nutrição constante também, aplicada a cada 15 dias, também estimula um crescimento mais vigoroso da planta, tá bom? Então essa, para quem não conhece, é a Monstera adansonii, também conhecida como imbé rasgado. Bela, belíssima e vale a pena cultivar, porque além de bonita, é resistente. Não é uma planta muito exigente, não é uma planta fresca em relação aos tratos culturais, tá bom? Só que devido à grande procura agora no comércio, o preço dela tá fazendo isso aqui, ó. E era uma planta tão barata, era uma planta que as pessoas não ligavam muito para ela até alguns anos atrás. E agora caiu na moda, caiu na graça e agora virou planta desejada, e com isso alguns produtores se aproveitam e metem a faca, hein? Tá carinho agora no comércio. Saindo da Monstera adansonii, agora eu vou falar de uma planta que fez parte da minha infância, porque eu lembro muito dos jardins das minhas duas avós quando eu vejo essa planta. Tanto que ela, no meu apartamento, é uma das plantas mais antigas que eu tenho nele também, que é o famoso pau d'água. Pau d'água, conhecido cientificamente como Dracena fragrans. Fragrans, porque quando ela floresce, ela produz aquelas longas inflorescências, cheia de flores. Gente, ela libera à noite um perfume no ar que você consegue sentir no outro quarteirão. Ela é uma planta muito perfumada, mas muito mesmo, tanto que, gente, eu preciso cometer sempre um crime contra ela dentro do meu apartamento. Quando ela floresce, eu tenho que abortar as flores dela, porque eu não consigo ficar dentro do apartamento quando ela floresce, porque o cheiro é muito forte, muito forte. Então, se você tem sensibilidade para cheiros adocicados, cheiros fortes, eu recomendo você, quando ela começar a florescer, você poda a inflorescência dela, tá bom? Agora, se você não liga para cheiros doces, cheiros bem fortes, você até gosta, você até compra aquele perfume bem doce, né? Deixa ela florescer tranquilamente dentro da sua casa ou na sua urban jungle, porque ela vai perfumar o andar todinho do seu apartamento ou todos os cômodos na sua casa. Então essa aqui é a Dracena fragrans, a forma verde, é a espécie tipo, e dela, da verde, ó, a verde eu vou tirá-la de cena para dar lugar a outras duas especiais, que é a Dracena fragrans massangeana, onde o colorido das folhas se concentra principalmente na parte central das folhas, tá? Dracena fragrans massangeana. E agora a mais rara que eu consegui trazer para vocês, eu fiquei muito feliz que eu consegui as 3 cores de pau d'água para mostrar para vocês, que é a Dracena fragrans a verde, a Dracena fragrans massangeana e agora a Dracena fragrans victory. Olhem só que belíssima a folhagem dela, hein? Que colorido, hein? Imagina esse colorido contrastando com uma parede escura ou com algum local que possa dar destaque para essas cores, tá? Pessoal, lembrando, a Dracena fragrans é uma planta muito resistente para ambiente interno, é uma planta de grande porte, ela no jardim ela pode passar de 5 metros de altura, em vasos, o tamanho máximo que eu já vi foi quase 3 metros de altura, é uma planta grande, mas ela aceita podas, de tempos em tempos você pode reduzir o caule dela e ela emite brotações laterais se renovando, tá bom? Então você consegue controlar a altura da planta com o tempo, tá? Mas a Dracena fragrans é o tipo de elemento que você traz altura, volume para dentro da sua casa, para dentro da sua urban jungle, do seu escritório. Se você mora numa casa com pé direito alto, nossa, daí dá para explorar umas Dracena fragrans bem volumosas. No comércio tem umas que são propagadas já com estacas do próprio caule grossas. Então você já tem uma forma escultural delas muito bonitas para compor um efeito decorativo na decoração dentro da sua casa, do escritório, na urban jungle, tá bom? E é uma planta muito resistente
aprecia muita luminosidade em ambiente claro, mas não precisa pegar sol na espécie verde. Gente, as coloridas, principalmente a Victory, essa aqui, ó, ela, quando é exposta a baixa luminosidade, ela tende a perder um pouco esse colorido. Então, as coloridas, de folhas coloridas, exigem mais luz. Então, você tem que cultivar bem próximo de uma janela e, se possível, aquela face que pega um pouquinho de sol, tá bom? Daí você consegue manter o colorido delas. A verde não, a verde é pau pra toda obra, topa tudo, tá? A verde. Agora a maçangiana mais ou menos e a Victory é mais exigente em relação à luminosidade. Mas é a típica planta que lembra os jardins das nossas avós, nos remete à infância, às lembranças da casa da vovó. Gente, vale a pena cultivar, é uma planta que está voltando agora novamente com tudo para a decoração de ambientes internos e vários outros setores que precisam de plantas para compor um visual na decoração de interiores. Dracena fragrans, também conhecida como pau d'água. É isso aí, mostrei hoje 10 espécies diferentes de plantas comuns, plantas que acabaram sendo esquecidas devido ao modismo contemporâneo e principalmente plantas raras, plantas especiais que eu tenho certeza que você aí ficou louquinho com vontade de tê-las para criar aquele efeito diferenciado no seu jardim. É isso aí. Beijos e abraços para todos.